Vamos começar então. Deixa eu esperar o Diego conectar. Ok. Vamos ver aqui, Diego. Sabe que eu nunca sei como começar essa live, né? Uma hora eu vou aprender. Diego, você precisa me aceitar aí. Olá! Oi, tudo Bom bem, dia, Eliane? meu Bom querido. dia. Deixa eu iniciar o meu cronômetro aqui para a gente não perder Porque senão a hora vai. A gente tem 59 minutos. Nós vamos Nossa. começar, como eu te expliquei, a gente conversou, eu vou começar agora às 10h30 e conforme as pessoas Uhum. estão entrar, tá? E eu Beleza. acabei botando esse horário por conta do engarrafamento que acontece de live mais para o final do dia. E aí a Uhum. gente grava e depois disponibiliza para as pessoas. É um ótimo horário. É. Bom, só para deixar registrado aqui, o Diego é uma pessoa que eu conheci num evento em Itá, né? Depois a gente nunca mais se viu presencialmente, mas nós somos Verdade. amigos em redes sociais e acho que eu acompanho bastante o teu trabalho, com bastante alegria. E te convidei aqui especialmente por conta de toda a tua atuação com relação ao envelhecimento. Tens um currículo grande, eu vou colocar isso depois, quando a gente colocar a apresentação no ar para todo mundo. Mas eu queria focar aqui hoje, Diego, além de ser especialista em gerontologia, acertei agora, né? Uhum. É, Acertou. com relação, a gente vai abordar um pouquinho a tua atuação na Eternamente Sou, que eu acho um trabalho muito interessante, talvez seja pioneiro no Brasil, né? Sim. Necessário, enfim, para uma população que eu comecei a chamar de envelhecimento invisível. As pessoas não sabem quem são, mal sabem o que é a comunidade, a população LGBT, né? Muito menos o que acontece com o envelhecimento deles. Mas, para começar, como a minha rede não é uma rede essencialmente LGBT, Uhum. estou aqui num lugar de curiosa e para tentar fazer com que essa minha rede perceba, né, e conheça um pouco mais de toda essa temática, eu queria começar com um basicão. Pode explicar para a gente qual que é a diferença entre orientação sexual e identidade de gênero? Sim. Bom, primeiramente, bom dia, Eliane. É um prazer reencontrá-la, mesmo virtualmente, né? E uma coisa que eu estava pensando desde quando você me fez esse convite é o quanto o nosso encontro foi marcante para mim. Talvez você não saiba disso, mas em 2017, quando estivemos. Deu uma travadinha aqui. Deu. Deu. Uhum. Eu adicionei pela primeira vez numa palestra minha a temática sobre velhices LGBT, algo bem introdutório, justamente para saber como que seria a recepção disso com as pessoas, né? Já acostumado com o público de trabalhar tanto com aulas, palestras, com o público que trabalha com pessoas idosas, né, especialistas em geriatria e gerontologia, mas essa temática ela não foi bem aceita no início, quando eu comecei a conversar com algumas pessoas a respeito dessas minhas intenções em aprofundar os estudos em velhices LGBT e pensarmos estratégias de formar políticas públicas voltadas para esse segmento. Mas voltando para esse início, para chegar na sua questão, o nosso encontro ele foi muito importante porque depois da minha palestra nós nos encontramos na fila do almoço. Na fila do almoço. E a gente estava justamente conversando sobre isso, né? Você falando sobre o seu trabalho com as instituições de longa permanência para idosos, as questões, os desafios que você encontrava com a questão da sexualidade dentro dessas instituições e também essa experiência que você tem, esse olhar que você tem para essas velhices invisíveis, né? Que eu gosto de chamar como velhices marginalizadas,
porque é uma velhice que está à margem da sociedade e que a maioria das pessoas, dos especialistas, não se atentam, não olham para atuar com essas pessoas. E aí criou uma relação muito interessante, nossa, uma sinergia nos nossos olhares, no nosso propósito. Então isso foi muito marcante. Para mim é um privilégio estar aqui com você hoje. Opa. Agora, indo para a questão da diferenciação de sexualidade e gênero, eu vou começar por gênero. Quando nós temos, eu vou dar um exemplo que eu acho que, a partir desse exemplo, dá para a gente trilhar uma linha de raciocínio melhor. No ano passado, em 2018, em 2019, a ministra Damares, né, do antigo Ministério de Direitos Humanos, hoje Ministério da Mulher, enfim. Aquele nome bem comprido. Ela falou assim, no momento de histeria, ela falou, meninos vestem azul, meninas vestem rosa. Né? Então, partindo dessa reflexão, acredito que é importante a gente pensar qual que é o peso que se dá quando a gente já decide o que uma criança, a cor que uma criança ela deve seguir, ou deve gostar, ou deve usar. Né? E essa questão, essa questão da cor, ela vem atribuída a uma série de valores. E que isso já é construído desde a infância, desde o nascimento. Então, com o rosa vem uma série de questões, de demandas, que essa menina ela já precisa atender para ser aceita socialmente. Uhum. Então, são normas socioculturais que definem, né, que condicionam a pessoa a seguir, a se enquadrar e se organizar socialmente de modo a atender uma necessidade social, que não necessariamente é uma necessidade pessoal. Uhum. Então, isso é uma construção sociocultural, porque também varia de cultura para cultura. Sim. Entende? Então, quando falamos de gênero, nós falamos de uma construção sociocultural que, erroneamente, é atribuída ao sexo biológico. Então, que determina que meninos, no caso meninos, né, ou pessoas que nascem com pênis, que são, pela perspectiva sociocultural, meninos, né, pela construção sociocultural vigente, são atribuídos ao gênero homem, né, ao masculino. Masculino. E no caso da mulher, com a vagina, ao feminino, a menina. Né? Então, a gente acaba relacionando os aspectos socioculturais com o biológico e acaba limitando a expressão e a identidade de gênero que essa pessoa ela vai constituir ao longo da vida. Sim. Sim. Isso também está relacionado aos afetos. Né? Então, quando falamos de sexualidade, nós também falamos de desejo, de tesão, de todo esse espectro que envolve os prazeres, né? Tanto físicos como psicológicos, emocionais. Então, a partir disso, é importante a gente ver o quanto existe uma relação de poder também nessas identidades sexuais e que determinam qual que é o papel da mulher, qual que é o papel do homem. Uhum. Né? E o quanto o nosso gênero está atrelado a tudo isso, e nós vivemos sobre esse condicionamento que muitas vezes não condiz com as nossas necessidades, com os nossos desejos e com quem de fato nós somos. Uhum. Uhum. Quando a gente fala em velhice LGBT, quais são as características que tu encontras hoje na Eternamente Sou? Quem são esses idosos? Primeiro que quando começamos o nosso trabalho na Eternamente Sou em 2017, e aí a partir do nosso encontro, eu acho que eu já tinha comentado com você que eu pensava em fazer um seminário grande, eu tinha vindo da Conferência Nacional de Direitos Humanos e tinha percebido uma invisibilidade das velhices LGBT. Dentro dos delegados, da delegação nacional, né, constituída por vários delegados de vários estados do Brasil, eu vi uma invisibilidade sobre as velhices LGBT lá. Então não existia uma representatividade até nas discussões na hora de formar deliberações, de pensar em políticas públicas. Então quando eu voltei para São Paulo e decidimos, e aí encontrei o Rogério Pedro, naquela época,
e o Rogério Pedro tinha essa já, o projeto da Eternamente Sou Escrito. E ele estava lançando, estava buscando pessoas nas redes sociais para encabeçar isso. Marcamos uma reunião, em seguida fomos conversar com o vereador, o Toninho Vespoli, e foi aí que a gente lançou o primeiro seminário Velhices LGBT, em tempo recorde, em 2 meses. Nós organizamos um seminário, que foi recorde de inscrições. No primeiro dia, esgotou. Fizemos um seminário sobre ameaças, então várias pessoas nos ameaçando, né? Então envolveu questões políticas partidárias, apesar de não sermos vinculados, nem eu, nem o Rogério, nem ninguém na organização ser vinculado a nenhum partido político, mas envolveu, pessoas começaram a atribuir o evento a um evento partidário, começaram a falar sobre ideologia de gênero, que é aquele termo que a gente não gosta, não deve ser utilizado, porque é um termo que vem permeado por uma série de preconceitos. Então, quando lançamos o seminário, foi um sucesso, vários profissionais do Brasil inteiro que acompanharam, veio pessoas de fora, inclusive, assistir o seminário. Daí falamos, e agora, como que a gente começa o nosso trabalho com as pessoas idosas LGBT? Então, um dos maiores desafios que encontramos foi a questão da invisibilidade, de fato. Então, eles estão invisíveis para as políticas públicas, a gente não falava sobre isso, mas, ao mesmo tempo, a gente não sabia onde eles estavam. Sim. Então, fazer esse trabalho de formiguinha, né, de trazer as pessoas, mostrar que é um projeto que está para acolhê-los, para atender às suas necessidades dentro das suas especificidades. É um projeto que prevê uma segurança, que essa pessoa ela possa se sentir segura. E até, quem sabe, resgatar um lugar de fala, né? Que às vezes o envelhecimento faz com que ele volte para o armário, né? Digamos assim, a pessoa tem que Exatamente, Adriane. Esse lugar de fala, que é preciosíssimo. E a gente não pode perder nunca, jamais. Sim. A gente tentar priorizar isso, né? Até porque a velhice ela é muito diversa. Então existem as questões relacionadas a gênero e sexualidade, mas ela também é permeada por outras diferenças, né? Então as próprias questões raciais, as próprias questões de gênero, né? Enquanto vivemos uma sociedade machista, existem as questões da desigualdade social, né, a desigualdade econômica, a xenofobia. Então, tudo isso são aspectos que vão se juntando e que compõem a nossa identidade e o nosso lugar dentro da sociedade, que é uma sociedade desigual, permeada por preconceitos, né? Então, esse lugar de fala ele é muito específico. É o que eu costumo dizer. Eu, enquanto homem gay, branco, cisgênero, homem cisgênero, classe média, que tive a oportunidade... Gay é homem, se apresenta como que a sociedade entende que é homem, né? O cis é isso, acho que tem gente que não sabe o que é, né? Exatamente. O cisgênero é quando há uma conformidade entre o sexo biológico e o gênero atribuído ao nascimento. Então, eu atendo... A demanda social do que é ser um homem, né? Tu ainda é um favorecido, né? Tu ainda sou favorecido. Eu só tenho desvio porque eu sou homossexual, então eu não atendo. O desvio é ótimo. Eu não atendo a norma social, graças ao universo, nem quero atender. Eu acho que nós temos que nos expressar livremente, né? Nós temos que ter essa liberdade de vivermos a nossa vida de uma forma plena, atendendo os nossos desejos, as nossas escolhas. Então eu tenho um lugar específico de fala na sociedade, de uma pessoa que teve a oportunidade de fazer faculdade, de fazer pós-graduação, fazer mestrado, estudei numa das melhores universidades do país. Então, assim, eu tenho uma área de privilégio social, e eu preciso reconhecer isso. O quanto esse meu privilégio interfere para reforçar a desigualdade e o preconceito nas outras pessoas. É o que eu tenho tentado fazer com essa minha proposta das 4 lives, né, da LGBT, do negro, do índio e da pessoa com deficiência, porque eu entendo que, como mulher branca, eu tenho uma rede essencialmente heterossexual e branca, eu preciso
usar desse meu privilégio de alguma forma, né? Talvez agir na ponta eu não consiga, mas criar uma consciência, se eu conseguir mudar acho que eu já estou ajudando, né? Mas eu queria trazer para ti o que não tem base científica alguma, tá? Mas eu vou juntando um mais um, e com o que eu vejo nas casas geriátricas, eu cheguei a uma conclusão que talvez ela não seja mais adequada, mais correta, de repente cientificamente eu não seja aprovada, mas eu tenho percebido o seguinte: população que a gente tem hoje idosa, né, de 60 anos, por exemplo, eu até escrevi aqui porque eu sou péssima em matemática. Quem tem 60 anos nasceu em 1960, foi jovem em 1980, tinha 20 anos em 1980. Quem tem 70 anos nasceu em 1950 e em 1970 tinha 20 anos. O que aconteceu na década de 80? A epidemia do HIV, que foi atribuída inicialmente aos gays, né? Homens que transavam com homens, então tinham HIV. E de fato foi uma doença que à época dizimou primeiro e chegou primeiro na comunidade gay. Isso a gente não pode dizer que não, né? Aqueles gays à época e as pessoas infectadas com HIV só foram ter acesso ao AZT, ao coquetel, né? A partir do final da década de 80 e início da década de 90. Então a gente tem aí uma parte da população naquela época que conseguiu se salvar, né? Conseguiu um tratamento e essas pessoas envelheceram. Envelheceram marginalizadas, envelheceram, à época, esses coquetéis traziam muitos efeitos colaterais, hoje ainda trazem, mas muitos efeitos colaterais, então elas não conseguiram estudar, elas não conseguiram entrar no mercado de trabalho, elas não conseguiram manter uma constância. Muitas delas, e aqui eu estou falando de hétero, homossexual e qualquer outra manifestação, não conseguiram constituir família, né? E aí é uma outra questão que eu acho muito interessante, porque se você reúne um casal de gays homens, por exemplo, eles não conseguem gerar um filho, né? Tem várias formas de se conseguir ter um filho, mas na época, o que existia? A adoção, né? E não se podia adotar. Homossexuais não podiam adotar. Quando veio o Estatuto da Criança e do Adolescente, já em 1990, se falava que podiam adotar casais que comprovassem a união estável, que comprovassem uma estabilidade. E a nossa sociedade entende que casais LGBT não são estáveis. Eles vivem num oba-oba, né? É um eterno carnaval, né? Isso começou a mudar, vê bem, isso começou a mudar em 2011. Quando veio pelo STF a orientação de que casais LGBTs poderiam assinar uma união estável em cartório. Em 2013 é que veio ainda a orientação de que cartório não podia recusar esse pedido. Você tem uma ideia, em Florianópolis a gente tem um promotor aqui que nega todos os pedidos. Você faz o seu pedido de união estável para casais, essencialmente aqui casais homossexuais. Pela regra, isso vai correr o proclama, vai para o Ministério Público qualquer pedido de casamento e ele nega todos os casamentos de pessoas que não seja o homem e a mulher cis. Ele simplesmente nega usando a Constituição Federal como base. Claro que isso é revertido, enfim, mas causa, tu imagina... Constrangimento, né? Transtorno grande. Mas voltando ao assunto, o idoso que a gente tem hoje é um idoso que teve dificuldade de constituir família, né, o LGBT, por conta desses vários fatores, não teve acesso à educação. Muitos deles tiveram que esconder a sua orientação sexual enfim, eu posso falar termos aqui completamente errados, porque realmente não é a minha área de estudo, enfim, mas eles tiveram que esconder a sua identidade de gênero, tiveram que esconder a forma de externalizar a sua orientação sexual, a sua sexualidade. E aqueles que conseguiram fazer isso, que conseguiram externar quem são, tiveram um rompimento familiar bastante grande, a desconstrução de vínculos afetivos bastante grandes, mas eles conseguiram viver quem eles eram. E a partir do momento que você não tem família, você não tem a oportunidade financeira de autoprover o seu cuidado de saúde, você não tem acesso a questão dos atendimentos de saúde, porque o pessoal da saúde cá para nós não está preparado, né? Você não consegue, uma pessoa trans, por exemplo, não consegue ser atendida pelo seu nome social,
né? Então, a coisa começa na entrada mesmo, né? Sim. Sobra o quê? Sobra a institucionalização desse idoso. Ele não tem a rede de apoio, não tem o apoio. Chega na institucionalização, e isso, eu conversei contigo na fila do almoço, que eu tinha vivido isso. Um idoso abertamente gay, né? Inclusive, ele tinha uma forma de se portar bastante feminina, né? Ele tinha essa questão de falar um pouco mais, enfim, né? Eu não sei como falar isso de uma forma correta, mas ele era muito mais feminino e chegou nessa instituição, ele foi para um quarto duplo, em que na cama ao lado estava um idoso que casou, que teve esposa, que ficou viúvo, que tinha os filhos. E para ele ficar nesse mesmo quarto, numa instituição que era a única que ele teria condições de pagar, que é aquela que recebe um salário mínimo, 70%, ele teve que voltar para o armário. Ele teve que voltar a vestir uma roupa que ele lutou tanto para tirar, né? E eu acho que estar naquela condição causava mais sofrimento a ele do que se ele ficasse sozinho numa kitnet tendo que se virar. Sabe? Uma violência. Foi isso que me chamou a atenção. Poxa vida, se fosse conversar com ele, ele teve uma vida de militância, de se expor, de pagar para ver, e no final, do que valeu isso? Exatamente. E a origem da Eternamente Sou vem para atender justamente esse sentimento que nós temos, né? Então, enquanto um homem gay, eu tenho consciência que as gerações anteriores sofreram para que hoje eu tivesse o direito de um casamento, de viver uma vida homoafetiva de uma forma tranquila, digna, plena, sem precisar me esconder atrás do armário, dentro do armário, sem precisar negar a minha relação com meu marido, né? Poder ter a segurança, apesar de todo o ódio que ainda a gente vive, né? E que foi potencializado nos últimos anos através dos discursos, né? De representantes políticos que reforçaram, exteriorizaram esse ódio. E a partir de então muitas máscaras caíram, a gente só pode sofrer alguma violência, mas nós temos uma lei que nos protege. Sim. Nós podemos exigir um atendimento digno, né, quando sentirmos a violação dos nossos direitos, né? Então, nesse sentido, Eternamente Sou, e movido por esse sentimento que o Rogério também compartilha, ele vem justamente para valorizar, acolher e proteger essas pessoas que lutaram tanto antes e que contribuíram para que a gente tivesse essa liberdade hoje, mas que infelizmente hoje estão submetidas a uma condição de violência que muitas vezes é uma violência estrutural. Não é uma violência explícita, onde as pessoas elas vão perceber a olhos nus, né? Mas é uma violência que quem sente é quem sofre ali, desse reforço dos estereótipos e mitos. Sim. Né? Então, essa questão da dupla invisibilidade, como a gente costuma dizer, onde o próprio movimento LGBT não reconhece, não valoriza as pessoas idosas. Vimos isso agora recentemente. Domingo nós tivemos a primeira parada virtual de São Paulo. É a maior parada do mundo, né? E infelizmente nós percebemos a falta de representatividade das pessoas idosas nesse movimento, que por mais que seja virtual, há como a gente adequar e trazer essa representatividade para a parada, já que eles foram os precursores, já que eles prepararam toda essa estrutura para que existisse uma parada LGBT. Sim. E que no momento de pandemia como a gente está vivendo, teve toda uma estrutura, teve um patrocínio, teve uma organização para torná-la virtual e fazer com que a gente reforçasse a nossa representatividade, a nossa visibilidade no mundo. Mas essas pessoas não estavam lá, não se sentiram representadas. Isso é muito triste. Nunca estão. Exatamente. A Conferência Municipal Estadual do Idoso nunca tem. Né? Mal tem eficiência, que eu acho que as políticas afirmativas já estão muito mais avançadas, né? Com certeza.
mais no dia a dia, pelo menos da discussão, não digo nem da prática, Sim. né? Mas da discussão, assim como da população negra, já está mais na discussão. O indígena, Sim, sim. né? Assim como o LGBT, né? Sim. E uma outra coisa que E pode aí é falar. só questão. Então eles não se encontram dentro do movimento LGBT, não se sentem representados, mas também no movimento das pessoas idosas também não. Não. Porque se eles se manifestam, eles sofrem preconceito. Uhum, E uhum. eu vivenci, e eu senti isso em vários momentos, Sim. né? Na prática. Eu tenho uma outra questão que eu falo sempre, né? Envelhecer no Brasil já é uma grande vitória, né? Você chegar lá e poder exercer a sua velhice de forma ampla, sadia, enfim, como cidadão, né? Como alguém que tem direitos e deveres, já é uma vitória. Quando você é um LGBT, e aí eu falo especialmente de trans e travestis, envelhecer não é uma vitória, né? Porque a maior parte deles morre até os 35 anos, né? Essa é a expectativa de vida dos trans e travestis, né? O Brasil é aquele que mais mata, né? Trans e travestis. Uhum. Então, quando eles conseguem chegar lá, né? Passar dos 40, 50, eu fico imaginando, e aí eu não tenho a convivência, não tenho, tá? Eu tô falando isso de um lugar distante. Mas eu fico imaginando que ainda é muito mais sofrido do que aquele idoso que eu encontrei na casa geriátrica, né? Porque, além de tudo, essa pessoa é negada por todo mundo, né? Todo mundo finge que não existe. E aqui em Florianópolis, ano passado, foram assassinadas 3 travestis, que eram bastante conhecidas nos bairros onde elas moravam. E aí causou uma grande comoção de rede social e hashtag. Eu simplesmente eu não faço adesão a essas hashtags, porque eu acho que movimento de rede social não funciona pra porra nenhuma, né? A não ser para você ganhar likes e, enfim. Aí se foi feito todo o movimento, aí eu me perguntei, tá, e para aquelas que estão vivas, vocês estão fazendo o quê? Né? Que garantir que segurança vocês dão para essas pessoas andarem na rua, né? Enfim, não é um lugar que eu conviva, não convivo, né, eu tenho um amigo trans, e já sei o parto que é, muito embora ele tenha sido bem recebido na família, né, e na sua rede próxima de amigos, é uma pessoa que eu conheço desde pequena, né, então eu vi a transformação da condição dele de mulher para homem, né? Não tive dificuldade em chamá-lo de homem, até porque, para mim, na maior parte das vezes, ele era mais homem do que mulher, desde pequeno. Mas eu vejo ainda a luta para poder ser quem ele é, né? Dentro da nossa própria rede de amizade de infância. Né? Então, as pessoas... Enfim, talvez aqueles não consigam chamar ele de ela, né, ela de ele, né? E dizer, não, mas é que eu te conheci mulher. Ok, se isso não for de uma forma pejorativa, eu acho que... Ele até me disse, não tem problema se um dia escapar um ela. Né? Tu me conheceu assim. E eu fico vendo que essas pessoas ainda têm muito mais dificuldade de, quando envelhecem, viver a sua velhice. Né? Além do atendimento na rede de saúde. Qual é o médico que está preparado para atender um trans? Exatamente, exatamente. Então, isso foi uma coisa que chamou muito a atenção no meu primeiro seminário de velhices LGBT, quando uma mulher trans idosa levantou na plateia e falou assim, olha, eu estou tentando uma consulta com o urologista e eu não estou conseguindo. Então, a gente está aqui debatendo, mas como que vai ser a questão prática? Saindo do seminário, como que isso vai se dar? Então, eu sou usuária do SUS, né, consegui superar todo o processo de preconceito que podia existir nessa necessidade de fazer o agendamento médico, então de ter o meu nome social garantido, de sofrer, de me proteger para não sofrer uma violência dentro da própria unidade básica de saúde, de enfrentar uma recepção em sua maioria masculina, porque são os homens, a maioria são homens cisgêneros que passam no urologista. E aí, quando eu superei tudo isso, consegui chegar na frente do médico, ele falou, desculpa, eu não me sinto à vontade para fazer o exame em você. Então, vou te encaminhar novamente para que um outro profissional te atenda. Né? Pela condição de ser uma mulher trans.
Violência Então, institucional. uma violência institucional. E existem muitas outras violências, né? Eu não me sinto à vontade, porque não é meu lugar de fala em falar sobre pessoas trans, que elas sofrem ou como elas lidam com essas questões diariamente. Porém, a gente criou no ambulatório que eu trabalhei por 9 anos, né, o Centro de Referência do Idoso, um ambulatório amigo da diversidade, que era capacitar profissionais da área da saúde para criar um ambiente amigável e seguro para atender pessoas idosas LGBT. Então, não é um ambulatório específico para pessoas LGBT, porque dentro do SUS, dentro do nosso escopo de trabalho, do que o SUS, a gente não tinha esse perfil, não era atribuído essa função. Mas criar um espaço, né, alguns códigos onde a pessoa LGBT ela saiba que está livre de preconceito. Então, a bandeira do arco-íris, um bottom, ou até mesmo um discurso na hora que a gente vai fazer um cadastro de idoso, não sugerir com quem essa pessoa é casada, né? Então, assim, o seu manual está na sua frente. Daí você pergunta, qual o nome da sua esposa? Não, não é qual o nome da sua esposa. O senhor é casado? Qual o nome da pessoa que o senhor é casado? Né? Porque se ele for homossexual, ele já se sente à vontade para compartilhar. Ele sabe que talvez ali não seja um ambiente que ele sofra violência por não atender a norma, né? A regra, a norma sociocultural. E a mesma coisa a pessoa trans, né? Então a gente perguntar sobre esse gênero, porque muitas vezes o que a gente vê não significa que é o que a pessoa se identifica. Uhum. E o que eu gosto muito dos estudos queer, né, dessa desconstrução do binarismo, né, onde a gente pensa que homem e mulher, entre homem e mulher, há muitas outras possibilidades de construções e constituições, é justamente valorizar essa diversidade, onde a pessoa ela possa se colocar como ela se enxerga, como ela se sente, quem ela é de fato. Né? Então a gente cria um ambiente de respeito. E isso que você falou das instituições de longa permanência também é algo muito importante, porque as instituições de longa permanência não estão preparadas para trabalhar com a sexualidade. Ah, não, nem dos héteros. Nem das pessoas héteros, nem com masturbação, na verdade, né? Nem com masturbação. E para aprofundar, até para tornar um pouco mais provocativo, será que nós estamos preparados a lidar com isso? Não. Né? Então, 99... desde a juventude, da adolescência, a gente não está preparado para masturbação. É pecado, não se toca, você não pode sentir prazer. Então a gente cresce condicionado a um sexo penetrativo. Né? Então, onde tem que ter um pênis, tem que ter uma penetração, e a gente vai criando essas caixinhas da nossa expressão da sexualidade e que nos limita a vida inteira. É a confusão sexo com sexualidade. Exatamente. E aí você vai para uma instituição de longa permanência, onde os profissionais são tudo lá, né? Tudo engomadinho com medo de falar de sexualidade. Idoso é um idoso, entre aspas, assexuado, né? Se ele não sentisse tesão. Daí lida com uma situação em que a idosa está se masturbando, o idoso está se masturbando, já gera um tabu. Imagina se eles se assumem e falam, não, nós somos um casal homossexual, nos conhecemos aqui na instituição e a gente quer viver a nossa vida. Não pode, porque é uma instituição. Então a gente precisa começar a rever essas regras. Eu acho que nós precisamos nos rever enquanto profissionais. O que nós entendemos por sexo, o que nós entendemos por gênero, e compreender, até a Regina colocou aqui no comentário que eu vi rapidinho, a imposição da Igreja Católica. Na verdade, é uma cultura cristã, né? Nós vivemos numa sociedade onde o cristianismo ainda determina e molda muitos corpos e muitas identidades. Então, é importante a gente comentar. Não se reconhece cristão, né? Exatamente. Tá lá. Está na cultura, está muito além da nossa compreensão. Por isso que é importante esses espaços para a gente começar a provocar rupturas, né, nesse solo rígido,
percorrer por essas fissuras e a gente criar novas possibilidades de construções. Sim. Né? E, então, nós, enquanto profissionais, precisamos estar mais abertos a essa questão da sexualidade, da diversidade, entender que a roupa que me serve não necessariamente serve no corpo do outro. Que cada um tem um corpo, cada um tem uma roupa que cabe nesse corpo. É verdade. E os meus valores são uns, o da Dona Maria, do seu José, são outros. Eu preciso estar aberto e valorizar essas possibilidades, né? Sim. Eu fiz uma pesquisa rápida, né? Quando a gente ia conversar, eu disse, meu Deus, eu preciso saber de alguma coisa de dados, e enfim. Eu estou no lado, né, do jurídico, do direito, em que a gente acaba sendo também interessado, né? Então, no Congresso da SBGG, lá de 2019, teve uma palestra, né? Sobre o atendimento aos LGBTs. E aí, eu não anotei o nome da médica que falou, tá? Mas na matéria dizia assim, foi a única palestra lotada. Não tinha espaço para entrar. Porque realmente, alguns vão por curiosidade, né? Para ver o que está acontecendo ali. Né? E outros vão porque começaram a enxergar a necessidade de atendimento. Eu sempre digo assim, gente, envelhecimento é um nicho de mercado. Né? Se você não vai pelo amor, né? Então tenta enxergar que aquilo ali é um lugar que você consegue trabalhar. Né? Muito embora a gente não consiga trabalhar com isso sem amor. Se você não ama a causa do envelhecimento, por exemplo, se você não gosta de velho, você não vai conseguir trabalhar com eles. Né? Mas o que a médica dizia lá? Que os LGBTs, eles têm um risco de depressão até 5 vezes maior do que a população hétero, né? Que eles acabam desenvolvendo distúrbios alimentares, disfunções sexuais muito maiores do que os héteros, um abuso de substâncias psicoativas, e aí eu acho que eu vinculo a questão da depressão, e se você tem depressão, a primeira coisa que se faz é o medicamentoso, né? A gente tem uma automedicação ainda pela rede médica. Você primeiro bota um remédio, depois vai ver o que é, né? O que eu falei do enfraquecimento de vínculos familiares. E a gente sabe, mas a gente não fala, mas é o abandono escolar pelo bullying. Né? Então, ainda tem essas pessoas que desistem. Insustentável. É insustentável. Por conta do bullying, né? Sim. Do bullying e da falta de acolhimento de professores, né? Sim. Ok, vamos deixar de lado essa história, as crianças ainda estão em construção, né? Mas os professores, cara, que deviam estar ali para abraçar... Reforça o preconceito. Por causa da desistência escolar. E quem não... E aí, quem não tem estudo faz o quê? Né? Pois e aí a gente fala desses programas que existem hoje, que valoriza, por exemplo, e reforça a possibilidade dessas pessoas voltarem para o âmbito escolar, justamente para contribuir para que essas pessoas tenham uma profissão, né? E que elas possam, de repente, contribuir com uma previdência social para ter uma velhice minimamente segura. Sim. Entende? Sim. Eu já fui chamado para conversar em algumas reuniões com professores, com diretores de escola, porque, de fato, o professor ele não está preparado para lidar com essa diversidade. Somos nós. E que fazemos uma graduação e que na graduação não se fala sobre isso. Né? Ou se fala de formas de caixinhas que limitam a nossa possibilidade de expressão, de entendimento. E aí você se depara numa situação onde tem uma criança que sofre bullying, as outras todas estão empoderadas, cometendo violência contra essa criança. E o professor, na tentativa de minimizar, é mais fácil ele controlar uma criança ou as outras 10. E dizer, né, olha, é melhor não se comporta assim, não faz desse jeito. É melhor você se ajustar ao que os outros querem do que... Eu sofri isso na pele, né? Eu sei como exatamente é desafiador você concluir seus estudos no ambiente escolar, onde os professores são despreparados para lidar com essa questão de sexualidade de gênero, onde a escola está despreparada, porque também não oferece recursos para se discutir isso e nem capacitam as pessoas, e onde as crianças elas estão, na verdade, reproduzindo aquilo que elas foram
educadas e condicionadas ao que elas vivenciam diariamente em casa, em outros ambientes. Né? Essa pessoa ela vai envelhecer nessas condições, sofrendo essas violências cotidianas que vão limitando a sua expressão da identidade sexual ou identidade de gênero, e vai chegar numa velhice, provavelmente, com uma construção muito específica. Né? Ainda não sabemos dizer se as pessoas LGBT elas chegam na velhice de uma forma satisfatória ou ruim, comparado a pessoas heterossexuais, porque as pesquisas ainda são não são tão aprofundadas, não existem muitas pesquisas que falam sobre isso. Os dados que a gente utiliza são dados que chegam até nós, é o que a gente consegue de fato trabalhar. E é do idoso branco, do idoso heterossexual branco, não pega negro, não pega pessoas com deficiência, não pega, por isso até... Isso. Por isso que quando a gente criou até o seminário, lá em 2017, na nossa conversa, a ideia foi trabalhar com velhices, no plural. Também era um termo que pouco se falava. Né? Porque é uma diversidade. Então a gente tem que entender todas essas nuances dessas velhices para a gente entender essas demandas. Né? Então, existe também uma questão de família, que eu até brinco, eu falo que nosso sangue até pernilongo tem. Né? Então não necessariamente ele é família, não tem vínculo, não é família de sangue, mas a gente trabalhar com a ideia de família afetiva, que é o que essa família são os amigos, as pessoas que a gente cria afinidades, cria vínculo e que compartilham da nossa história e a gente vai carregando ao longo da vida. Né? Essa questão dos filhos, pode ser que eu não tenho filho e então eu estou mais vulnerável na velhice. Depende, tem pessoas que têm filho e que chega na velhice e vai sofrer violência do filho. Entende? Então, assim, a gente precisa aprofundar esses estudos, né? Precisamos entender como que as pessoas LGBT elas estão chegando na velhice e como que vai se dar essas políticas públicas e essa representatividade que as pessoas LGBT idosas precisam tanto para terem voz e serem favorecidas em sua participação social. Né? Já fazendo uma menção, eu vi que o Milton entrou na nossa live. O Milton ele é geriatra, Milton Krenit, um geriatra, um amigo muito querido, que também faz parte da Eternamente Sou. Ele é diretor de projetos lá. E ele está fazendo um estudo na Faculdade de Medicina da USP, que é justamente um olhar sobre a saúde pública, sobre o acesso à saúde das pessoas idosas LGBT. Então, eu acredito que esse estudo ele vai trazer algumas diretrizes muito importantes para nós que trabalhamos com pessoas idosas, para nós que trabalhamos com pessoas idosas LGBT e para nós que trabalhamos com saúde pública. Né? Para a gente entender até onde a universalidade do SUS ela vai. Até onde a diretriz da equidade do Sistema Único de Saúde, de fato, é uma política de equidade que favorece essas diferenças e que incluem e que essas diferenças estejam inseridas num ambiente seguro e acessível para todas as pessoas. Bom, eu te falei que a gente tem pouco tempo, né? A gente está com 40 minutos. Muito. Tem 40 minutos, então vamos continuar aqui. Quando faltar uns 5 minutos, eu te aviso para a gente fechar. Eu não gosto de stories por conta disso. Tá 59 minutos, ele fecha sem dar aviso. Mas hipocrisia social, né? A gente sabe quem existe, a gente sabe onde está, mas a gente finge que não vê. Eu até lembro que a gente conversou lá em 2017, que eu disse, olha, eu até procurei no mundo inteiro casas que sejam especializadas no atendimento dos LGBTs, né? Talvez seja uma forma ainda maior de segregação, né? Você criar uma casa específica para LGBTs, mais ainda dentro do universo que a gente tem hoje, talvez fosse um ambiente mais seguro, né? E até mais especializado no atendimento. Mas, ao longo desses anos, eu fiquei pensando, poxa, mas será que a segregação não vai ficar maior? Eu me peguei pensando nisso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu me confronto, dizendo, tá, segregação versus segurança. Porque, de novo, quem são os idosos LGBTs que a gente tem hoje? Quem são os idosos que a gente tem hoje? Quando falaram ali da Igreja Católica e do cristianismo, são pessoas cristãs
E que esses héteros que estão nas casas geriátricas, eles casaram para não se separar, eles casaram para morrer até que a morte nos separe. Uma outra visão da coisa, eles estão esperando a morte para serem julgados, enfim. Então, ao mesmo tempo que eu acho que é uma segregação você pensar num lugar para onde esses idosos LGBTs possam ir, eu ainda acho que a segurança deles, né, e do atendimento especializado seja maior do que essa segregação. No direito a gente fala que é briga de princípios, né? Você tem dois princípios ali que estão... A Constituição te garante, mas você tem que escolher o princípio que naquele momento ele é o mais indispensável. Né? Ainda no meu ponto de vista, a gente não pode dispensar a segurança. Né? E essa questão da segurança e violência, né? Se você coloca lá num local, a violência ela está estabelecida. Participo aqui de algumas ações dentro do Centro de Atendimento à Terceira Idade de São José, e assim, quando eu falo de sexo já é terrível, né? Eu pergunto, alguém transa aqui? Eles quase se matam, se puder botar para baixo da cadeira, né? Eu digo, gente, não tem problema não, o filho de vocês não está aqui ouvindo. Mas já é muito difícil falar de sexualidade, imagina de qualquer outra coisa. E eu sempre volto naquele idoso que diz para mim, doutor, eu tenho que voltar para o armário para poder ficar aqui. Né? Um tempo atrás eu fui chamada numa instituição que fica no Alto Vale aqui, e não foi para falar de direito, foi para conversar com os funcionários, porque estava se formando um casal dentro da casa, hétero, tá? Uma idosa e um idoso. E como eles tinham um princípio de demência, essas demências às vezes afloram a sexualidade, né? Eles perdem a trava cultural, né, que a gente tem, e começa a aflorar a sexualidade. E eles começaram a se tocar e a se beijar, não estou falando de outra coisa, na sala de convivência, e aquilo assustou demais os funcionários. Eles não sabiam como lidar, porque os outros idosos estavam ficando chocados. Eu disse, bom, se choca muito, pelo menos então dê um espaço de intimidade para eles. Coloca no mesmo quarto, né? Dá um espaço. Senão, se você vai criar muito tumulto na casa, eles namorarem na sala, dá o espaço deles, né? E eu tive que sair daqui e viajar 3 horas para falar isso. Sabe? Dá o espaço. A única coisa que eles precisam é de um quarto e nada mais, né? E aí vocês podem dizer para eles, olha, por que vocês não vão para o quarto? Tudo bem, de novo, é uma segregação, mas segregação versus a violência, sabe? Exatamente. É sempre muito delicado ainda, né? E são essas pequenas coisas que vêm me dando uma dor, né? Apesar de não ser eu, a empatia, graças a Deus, está presente, né? E eu consigo parar para pensar um pouquinho nisso, assim, de que forma que eu posso ajudar. Nos encaminhando para o final, eu quero te deixar essa pergunta. O que pessoas como eu, brancas, cis, hétero, podem fazer de maneira prática para não perpetuar essa violência e fazer com que essa pessoa envelheça de maneira mais digna e mais segura? Eu sei que tu vai falar do lugar comum, do respeito, né? Mas eu quero ouvir de ti. O que eu, Ariane, o que os meus colegas que nesse momento estão fazendo, estão vendo essa live, que vão ver depois, podem fazer para garantir o envelhecimento dos LGBTs, assim como a gente tenta garantir dos héteros, né? Onde nós O que eu tenho percebido, Ariane, essa pergunta é muito interessante, porque eu estou agora num momento de reflexão com essa pandemia, né? Eu acho que conviver com a diversidade, ela é fundamental para a gente conseguir criar esse ambiente de empatia e de solidariedade às diferenças. Não me fechar a isso. E começar a entender que a vida do outro é a vida do outro, a minha vida é a minha vida. E que podemos compartilhar o mesmo espaço dentro do respeito, dentro da troca de afetos, o que o outro pode me contribuir para o meu aprendizado e vice-versa. Muitas vezes as relações, elas são muito verticalizadas, e o que reforça essa verticalização são justamente os nossos diplomas,
as zonas de privilégio que a gente ocupa socialmente, os status que nós temos, isso tudo é bobeira, né? Na verdade, nós precisamos nos entender enquanto seres humanos. Os meus diplomas, as minhas conquistas profissionais, elas representam uma parte do que é o Diego Miguel. Eu sou muito mais do que isso. Sim. Eu sou os afetos que eu compartilho com as outras pessoas, eu sou o abraço afetuoso que recebo no momento que eu estou precisando, eu sou aquela mão parceira, amiga, que ia falar mão amiga, só que dentro da comunidade LGBT pode soar estranho. Mas eu não estou falando nesse sentido. Mas aquele apoio que hoje a gente precisa, né, e que essa pandemia está nos trazendo à tona. Agora nós vemos de fato quem são as nossas redes de suporte social. Quem são as pessoas que, quando a gente tiver uma dor de barriga, a gente precisa e pode contar com ela. Sim. E que essa pessoa, ela pode ser negra, pode ser indígena, pode ser LGBT, pode ser uma prostituta. E eu não estou falando desqualificando essas pessoas, muito pelo contrário. A minha carreira, ela está pautada justamente nesse público que a sociedade muitas vezes marginaliza e oprime. Por isso que eu gosto do termo velhices marginalizadas. Sim. Porque nós não queremos ver, elas existem. Então nós precisamos, enquanto profissionais, começar a enxergar essa diversidade. Então falar que racismo não existe dentro de um lugar de fala, de um branco, né, que se relaciona com o negro e tem uma relação verticalizada e que muitas vezes não percebe, porque ela tá numa estrutura de violência que já é reforçada e naturalizada pela própria sociedade. Nós precisamos começar a nos conhecer mais. Eu acho que o autoconhecimento nos permite muitas coisas, muitas possibilidades. Então, precisamos lidar melhor com questões da sexualidade? Vamos nos conhecer. Vamos ler mais sobre isso. Vamos nos permitir a entender mais como que funciona as relações sexuais. Que sexo ele pode ser? Ele é muito além do que papai e mamãe e sexo penetrativo. E eu, enquanto profissional, preciso estar muito bem resolvido para falar isso com o idoso, com a pessoa idosa. Porque a prática sexual daquela pessoa não necessariamente é a minha. Se eu quero viver no papai e mamãe, beleza. Mas o outro ele pode tomar urina. E aí? Qual o problema disso? E eu preciso lidar muito bem na hora que eu vou trabalhar com essa pessoa e receber, acolher essa prática sexual para poder orientá-la. Não orientá-la a não praticar, mas como praticá-la com segurança. Entende? Então a gente muda de valores que estão lá, como a nossa colega escreveu aí, baseados no cristianismo, numa moral social, tal, para falar de seres humanos, de pessoas que estão se permitindo a vivenciar e extrapolar esses sentimentos, afetos e as possibilidades que essa identidade pode ter. E parar de pautar a pessoa pelo que ela faz na cama, né? Exatamente, né? Que as pessoas sejam felizes, transem mais e sejam menos chatas, né? Deixem as pessoas serem livres. Então, esses últimos e estimulados pelo governo, eu não tenho problema nenhum em falar, e pensem que eu sou o que quiserem, né? Mas estimulados pelo governo que tirou a pasta LGBT de um ministério, né? Tirou uma diretoria de lá, virou uma cadeira num canto, né? Uma mesinha. Que necessidade que tem de se preocupar com o que a pessoa faz na sua intimidade. A comunidade LGBT produz, paga imposto, está na sociedade, vive assim como todo mundo, né? É cidadão como todo mundo, vota, né? Não tem diferença alguma, né? Não tem diferença alguma. E eu, assim, gostaria de deixar como sugestão para os meus amigos, os meus colegas, que eu não faço parte desse grupo, e toda vez que eu vou conversar com alguém LGBT, com alguém negro, com alguém, pessoa com deficiência, a primeira coisa que eu digo, olha, não sei se eu vou falar da forma certa, mas acredita, eu estou falando com respeito, né? E então, às vezes eu não uso as terminologias corretas, às vezes eu vou falar com uma pessoa com deficiência e sai o deficiente, mas entenda, eu estou tentando fazer o certo, né? E essa foi a questão das lives, para eu aprender, né? Cada vez um pouquinho mais, para também virar um elo, né? Eu acho que a gente precisa se colocar à disposição,
A gente amanhã vou falar com a Cláudia, que é uma negra, que trabalha na área da saúde, para também falar desses assédios, né, dos negros que nem chegam lá, né, e muitas vezes param na fila de atendimento, assim como os LGBTs. Mas agora sim a gente tem 5 minutos. Eu queria que tu deixasse para o pessoal uma última mensagem aqui, do que tu achas interessante da gente deixar como finalização. O pessoal perguntou se vai ficar gravada. Vai, fica como aqui no IGTV e depois eu baixo, coloco para o YouTube e compartilho o link de tudo que a gente faz. Mas queria que tu deixasses o teu último recado para a gente. Para mim, né? Para todos nós. Muito obrigado pela oportunidade, Eliane. Acredito que nesse momento que a gente está vivendo e essas oportunidades de participar dessas lives, a gente consegue refletir e ter outras percepções, né? E nos relacionarmos mais com as pessoas que muitas vezes não estão na mesma realidade que a gente, para a gente jamais vamos sentir o que aquela pessoa sente, mas pelo menos entender o contexto em que ela está inserida. Nós trouxemos alguns pontos de partidas de reflexões que eu acho que eles não se esgotam, mas que é justamente para a gente provocar essa reflexão e a nossa atitude para a mudança, né? E para finalizar, eu quero agradecer a presença de alguns colegas da Eternamente Sou, que eu vi que estão aqui acompanhando, que é o Milton, a Valéria, o Matheus, né? Não sei se tem mais alguém, mas eu agradeço a participação de todas as pessoas do Eternamente Sou. Também aproveito para pedir o apoio de vocês, então sigam Eternamente Sou nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, acessem o site, que é www.eternamenteSou.org, e nós estamos também no momento de uma campanha de contribuição. Eu esqueci o nome agora, gente, eu sou atrapalhado. Mas tipo uma vaquinha, né? E para a gente conseguir implantar a nossa sede. Ela ia ser implantada agora no mês de março, mas infelizmente por conta da pandemia, nós estamos então organizando administrativamente com atividades online, virtuais para os idosos da LGBT, né? Sim. E agora, em breve, a gente vai, assim que terminar a pandemia, a gente volta para a nossa sede com as atividades acontecendo, inclusive com capacitação de profissionais, né? Então, um dos objetivos da Eternamente Sou é capacitar profissionais para falarem e atuarem com pessoas idosas. Então é isso. Obrigado. Querido, muito obrigada. Obrigada pela presença das pessoas, de aceitarem o convite, de acompanharem alguém em busca de conhecimento, de orientação. É uma caminhada bastante interessante. Eu deixo aí o convite, né, para quem não é LGBT, para se aproximar, porque eu acho que é o lugar onde a gente mais encontra capacidade de ter essa empatia, sabe? De se colocar no lugar do outro, porque ainda é muito desconhecido por nós, né? Mesmo eu que tive uma vivência, eu dancei 16 anos, e eu convivi com muitos gays, né? Gays que foram mandados embora, que moraram na rua, né? Na década de 90, e talvez isso faça parte da minha construção. Talvez por conta disso eu consiga enxergar algumas coisas que meus colegas não conseguem, né? De viver essas histórias. Mas muito obrigada. Olha que coisa linda aquela fila do almoço em 2017. Nossa, e era uma fila grande, que eu bem me lembro. Deu tempo de conversar. E, meu Deus, eu estou sempre à disposição. Eu vou compartilhar nesse nosso vídeo os links que tu falaste, para que o pessoal possa também, enfim, seguir vocês e aprender um pouco mais. Muito obrigada. Obrigada. Eu sei que hoje foi a tua estreia em live, que honra! Foi, você viu? Agora vai começar a maratona. Semana que vem já tem algumas outras. Mas manda para mim que eu compartilho com o meu pessoal. Tá bem? Tá bom. Obrigada, se apresenta aqui todos. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade, Diego. Um beijo, um beijo. Até mais. Vou encerrar. Tchau. Tchau.